Desejo que as rosas floresçam em vossa cruz. Então hoje o tema é a sexta séfira, que tem a ver com o aspecto da sexualidade. Para vocês terem uma noção do que é a força sexual, é importante vocês entenderem o seguinte. Lembram que cada séfira são como se fossem recipientes, como se fosse um vaso, que também são flores, né? Mas flores no sentido de um sino virado para cima, né? Que também tem a ver com órgão sexual puro, né? Das flores. Mas esse recipiente, ele recebe de cima toda a emanação que vem de Deus. Então ela recebe essa força e espalha. O que acontece com todas essas forças? Tudo que passa e se divide volta para Iesod. Então o Iesod, ele é como se fosse Keter, só que uma oitava abaixo. Pensem, a coroa, que é o ponto mais alto, que recebe tudo lá de cima, ela vai dividir esse tudo, e esse tudo vai voltar a ser sintetizado em Iesod. E é justamente esse ponto do nosso corpo que recebe toda a força do alto e sintetiza toda essa diversidade de força num único ponto. E é por isso que esse ponto é o ponto que nos faz sermos semelhantes de Deus. Olha que interessante, nós somos iguais a Deus porque temos em nós a força sexual, não como a gente entende aí, mas no sentido mais sagrado do termo. É por essa força que, inclusive, está associado à parte da coluna, chamada sacra, sagrada, né? Que podemos, então, criar. Aqui, então, é um ponto que possibilita a manifestação material. Quem é pai e mãe sabe muito bem disso, né? Que você se une a uma outra pessoa e dessa união parece outra pessoa no mundo, né? Como um milagre, né? Tudo que é criado, tudo que passa a existir, tem que passar por Iesod. Seja por nós, seres humanos, nesse caso a gente só pode criar um outro filho, a gente não pode criar mais nada por enquanto. Poderíamos criar outras coisas se não tivéssemos caído, mas nesse momento a gente só pode criar filhos, né? Mas tudo que passa a existir ou passou a existir na natureza teve que sair de um ponto, seja do ser humano ou seja do mundo, que é um ponto de fecundidade, é um ponto que é o fundamento de toda a manifestação. Que então é o ponto da base, é a base da coluna, é o primeiro passo do caminho. Olha só, você já começa na pureza. E essa justiça aqui tem a ver com harmonia. Não é, o pessoal confunde justiça com vingança, né, com dar o troco. Não, é harmonia. Harmonia do quê? Desses dois outros polos que nós vamos falar na semana que vem. Mas não só desses outros dois polos, mas a harmonia de tudo que vem lá de cima. A gente não para pensar que as coisas existem porque veio de uma questão de algo sexual, de algo que criou. Se foi criado, a força criadora é a força sexual, necessariamente. Então, a gente precisa hoje fazer o quê? A gente precisa entender o que é, então, a sexualidade. E, então, a partir dessa compreensão, nós vamos entender por que a gente não recupera essa visão original e por que a gente não passa para alcançar o próximo ponto da coluna, que é Tiferet. Astrologicamente, é a Lua que está associada a Iesod. A Lua não rege
a fecundação, a lua não rege o corpo feminino, toda a gestação, né? O próprio ciclo menstrual não está associado à lua, planeta da fecundação. O Espírito Santo não é o aspecto da Trindade que faz gerar tudo. Os anjos do Espírito Santo vêm comunicar o nascimento do Verbo em Maria, né? Então é uma função lunar essa, da fecundidade. Então, é muito importante vocês deixarem essa ideia de que tudo que vem do alto chega na parte sexual. E se nós não aprendermos a lidar com justeza, que é o mesmo que justiça, e que é a base, o que vai acontecer? Nós vamos materializar coisas não muito belas, corpos deformados, corpos doentes, corpos que morrem. Então, de algum modo, quando nós caímos lá na queda, nós passamos a sintetizar essa força sexual não mais conforme a gente recebia lá de cima. A gente passou a sintetizar essa força de um jeito que é infértil. Porque por incrível que pareça, quando nós geramos um filho hoje, ainda que a gente possa fazer isso, o nosso filho ele vem revestido de carne decaída. Por isso que existe doença, esse filho vai crescer, envelhecer e vai morrer. A nossa ideia é passarmos a gerar filhos que não mais morrerão, né? Agora, não é só gerar filhos, né? Nós somos pai e mãe de nós mesmos. Então nós temos que dar a luz de nós mesmos. Nós somos tanto árvore como fruto de nós mesmos. Esse é o paradoxo que a gente tem que resolver hoje e entender a sexualidade vai passar por isso. Então, se alguém realmente quer crescer espiritualmente, chega um certo ponto que você já entendeu as revoluções, já entendeu a cosmogênese, já entendeu a antropogênese, já entendeu... Aí o que está faltando para mim? O que está faltando para mim? Está faltando você saber como usar o seu sexo. É isso que está faltando. E se não você não se aprender, você vai ficar continuando sabendo na retórica. Né? Então são pessoas só com a moral e a pureza que conseguem passar, né, o mar vermelho, né? Moisés abriu o mar vermelho, né? E ultrapassar esse mar vermelho, que é de uma cor decaída, e alcançar uma terra que se diz na cabala da cor verde, né? Que é a cor original, a cor natural do Adão que antes da queda. Lembrando que o Cristo, a sua proposta não é apenas que você retome a condição de Adão, ele ultrapassa isso, divinizando o homem pela transfiguração. Bem, Ain, que é o termo utilizado para aquilo que não pode ser compreendido, mas que se deixa conhecer pelo nome de Deus, então esse seria um aspecto do absoluto, do não manifestado, que não pode ser compreendido, ele passa a se manifestar em Keter, que está aqui. Então aqui é Keter, né? Primeira. Agora olha que interessante. Esse Ain, ele vai formar uma palavra em hebraico que se chama Ani. Sabe o que é Ani? Se a gente fosse traduzir, ego. O nosso espírito, nosso ego, ele encontra o seu primeiro poder divino em Esod, que é um contraponto de Keter que recebe de Ain. Então,
Lembra que a gente falou que o Yesod seria o Ain de Keter? O Keter aqui seria Malkut. O Yesod seria o Ain de Malkut, né? Aqui também, então, se a gente parar para pensar, vai ter um ponto sexual, só que é um ponto sexual divino. Que a gente não faz a mínima ideia do que seja. Mas já, como em cima e embaixo, a gente pode pensar aqui. Agora, o que a gente pode falar é o seguinte. O nome de Deus, que a gente vê lá na Bíblia, é Yud. Que na verdade a gente não pronuncia certo, né? Yud, Rei, Vav, Rei, né? O Yesod é exatamente a primeira letra do nome divino. Esse risquinho aqui, se lê Yud, é a primeira letra. Com a queda do homem, nós matamos o Yud e ficamos com um lado masculino e outro lado feminino, sem a conexão da criação. Só que a criação, que é o primeiro nome de Deus, ele está bem protegido porque você só vai poder recuperá-lo se você for puro e justo. Se você não for puro e justo, você nunca vai saber o que é sexo na sua vida. Nunca. Então, o que é o Yesod? Yesod é você reconectar-se com o Yud, que é a primeira letra do nome de Deus. Então, pelo nome de Deus, nós poderemos conhecer o que não é conhecido, que é o Ain, que é um aspecto do nosso ego, imagem de Deus. Nós perdemos a semelhança justamente pelo sexo. O Max Heidel fala isso muito claro, né? Ele fala que quando você comer o fruto, né, o ato de comer o fruto é o ato de conhecer, árvore do conhecimento. E o conhecimento significa ato sexual, né? Antigamente se falava conhecer, não conheço o varão, né? Eu não conheço o varão. Tá todo mundo aqui comigo? Alguém tem algum ponto que não ficou claro? Eu posso ir? Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, tá? Só avisar que tem um microfone ali. Então, desde a concepção até os 3 meses de vida fora da barriga da mãe, aí todo mundo já vê, quem está fora também vê, não há diferenciação do ego da criança com o arquétipo da sua formação. O arquétipo que formou aquele corpo físico pela lei de causa e efeito, tirado do átomo semente, organizado pelos anjos do destino, que achou o momento certo para você nascer dentro da sua teia do destino, preso a hereditariedades e lei de causa e efeito, parari, parará. Esse corpo físico, assim como os outros corpos, eles não estão diferenciados do arquétipo até o 3º mês de vida. É a mesma coisa. Tá ali. Então, se a criança já nasce com uma deformidade, se não for retardo porque o espírito quis fugir, significa então que aquele arquétipo já tem uma deformidade. Doenças congênitas. Ora, a partir do 3º mês, começa a acontecer uma substituição, que é uma substituição dos pais ou de quem cuida deles, do ambiente que ele está. Então, principalmente o pai e a mãe, aí a gente sabe que a glândula timo, né, tem sangue da mãe. Então começa o corpo já tomar uma forma da hereditariedade dos pais. É por isso que é muito difícil abandonar pai e mãe, porque você realmente é formado por isso. Né? E até os 14 anos, quando justamente a glândula timo
ela vai amadurecendo e vai perdendo sua função, mas principalmente porque o corpo de desejos alcança a individualização. Então, antes dos 14 anos, a criança usa o corpo de desejos da terra. Com 14 anos, ela especializa matéria do corpo de desejos e individualiza esse corpo de desejos. Por isso que se a criança morre antes dos 14 anos, ela não passa pelo purgatório, ela vai direto para o primeiro céu. Porque como ela não se individualizou, ela ainda é um reflexo tanto do arquétipo dela como das características dos pais. Ela não tem individualização, então ela vai direto para o primeiro céu. A gente já sabe que isso explica um pouco da mortalidade infantil, é uma das questões que se explica, segundo a Rosa Cruz. Ora, até os 14 anos, mais ou menos, vai então maturar e finalizar esse aspecto aqui, né, de herança completa, tanto do arquétipo quanto do ambiente. A partir dos 14 anos, que o corpo de desejo se especializa, você começa a se especializar agora a mente, que vai finalizar aos 21 anos, certo? Muito bem. Filosofia Rosa Cruz, básico, primeira parte do conceito Rosa Cruz do Código, beleza? Bom, é a partir dos 14 anos, então, né, mais ou menos, que começaria verdadeiramente a adolescência. Ah, mas a sociedade diz que é com 12. Dane-se, a sociedade muda de tempos em tempos. Espiritualmente falando, é quando acontece aí 13, 14, é o tempo ali onde isso acontece. E aí começa então, na adolescência, duas coisas, mas pautada em Yesod. Começa a maturidade sexual. Embora você não tenha maturidade, nem depois de velho, né? Mas ainda mais quando você é jovem, para lidar com isso. Então começa o período da descoberta do sexo. Somado a isso, começa o próprio ego, espírito, tomar posse desse corpo. Ele começa a falar assim, opa, peraí, sou adolescente, eu não sou mais criança, peraí, agora é meu, agora eu vou dar o meu toque aqui. E o que vocês acham que inspira o adolescente? Isso é inconsciente. Inclusive, eu não vou fazer mais o que meu pai me fala, eu vou chegar tarde, eu não vou estudar. Aí você começa a entrar na adolescência, né? Que você não é, mas ao mesmo tempo é um teste, é um ensaio para a vida adulta. Você começa a testar os seus poderes, inclusive testar a sexualidade. Então o adolescente é esse momento de transição. Eu não sou mais criança, mas não sou mais adulto. O que eu sou? Eu sou um adolescente, mas então eu começo a ensaiar. Então isso é pautado pela maturação sexual, então ocorre o nascimento de Eros. Eros, você vai buscar aquilo que te falta. Eros é o amor direcionado para aquilo que te falta. Na língua portuguesa a gente chama de amor, paixão, né? Mas em grego é eros, depois você tem filia, depois você tem ágape, né? E o que faz você começar a derrubar, ensaiar um abandono de pai e mãe, só que um ensaio infantil, de adolescente, né? De testar os seus limites, tal, sabe o que é? É porque quando você chega nessa individualização do corpo de desejos e a mente começa a amadurecer, então a sua individualidade começa a se formar, é a primeira tentativa do espírito recuperar-se com o nome de Deus que se perdeu. Porque o que é o nome de Deus? É o seu verdadeiro nome. Só que com o adolescente, qual que é o nome dele agora? Ele vai forjar o nome dele, né? Como? Com rebeldia, com as coisas que o adolescente faz. Só que é um forjar pautado na sexualidade, em Eros. E se não tiver orientação, tem gravidez na adolescência, e tudo que a gente já sabe, né? Namoros e todo mundo só pegação, né? Aquela coisa toda que a gente, né, sabe como é que funciona. Ora, o que acontece com o flerte
do primeiro nome da identidade de Deus. Você começa a projetar essa busca pela identidade, só que de modo apaixonado. E aí então você vai ter aquela fase da adolescência em que você vai começar a vestir máscaras de grupos. Então agora eu sou roqueiro, que é uma tentativa de identidade. Agora eu sou a favor do veganismo, né? Sou contra o capitalismo, né? Tem gente que não sai dessa fase, está com quase 60, 70 anos e não sai dessa fase. Então tá ali, né? Muita gente desse jeito, né? Então você começa, né, aquilo que o Anônimo diz, né? Que um Platão, que ultrapassou isso daqui, ele nunca te arrasta apaixonadamente. Ele te ilumina. Um Karl Marx te arrasta e te obseda. Um Nietzsche te arrasta e te obseda. Um Michel Foucault te arrasta e te obseda. Porque são todas ideias pautadas nessa escuridão. Né? Em Eros degenerado. Que está buscando o nome de Deus, só que ele não acha o nome de Deus. Ele projeta o nome de Deus em coisas externas, em ideias utópicas, criadas. E justifica, depois de mais velho, que essas ideias criadas são, na verdade, a criatividade do homem para que o homem possa modificar os deuses. Vai modificar Deus, vai ganhar câncer, vai reencarnar numa cadeira, né, meio torto. Por quê? Porque não usou a liberdade corretamente e nasce também com problema de vista, por causa da cegueira. Cegueira. Esse nível é o nível da adolescência. Agora, vocês conhecem adultos que estão nessa fase ainda? Eu conheço quase todos. Se você parar para pensar hoje o que é polaridade política no mundo inteiro, na internet, é algo maduro e adulto? É super adulto? Não. Tá aqui, gente. Tá aqui, ó. Eu não estou falando ainda de pessoa que só vive para gratificação do sentido. Não estou falando isso. Isso é outro. Tá no meio. Agora, por que vocês acham, então, não é só na política, você pode também se identificar com uma religião. Eu posso virar um fanático religioso. Quantos adolescentes não acham que vai virar pastor, vai virar padre, né? Agora eu vou ser Jesus, eu tenho certeza que eu sou um escolhido, eu preciso estudar. O cara faz o voto de virar padre com 13, 14 anos. E depois lá na frente ele desencana ou segue, né? Só que está tudo pautado nesse Eros degenerado. Percebe? Isso é pautado pela sexualidade. Que é a sexualidade que está buscando um casamento com Deus, com o nome que se perdeu. Só que como ainda o ego não está maduro para encontrar o próprio nome, é natural você forjar nomes para você ensaiar isso. É natural o adolescente forjar nomes. É natural, então, o adolescente fazer parte de tribo. Eu sou skatista, eu sou roqueiro, eu sou, sei lá. É natural. Por quê? Porque você está ensaiando. Tem que fazer esse ensaio. Qual que é o problema? Aqui está a chave. Qual que é a chave? O problema é o seguinte. O tempo vai passando, você vai chegando ali nos seus 18, 19, 20, aí hoje em dia você está numa universidade que ela é completamente pautada nessas ideias de buscar um mundo melhor. Você vê, é tudo projeção de algo melhor. Esse algo melhor nada mais é do que uma máscara que está tentando um casamento com o iode, só que, em vez de casar com o real nome, está causando com um nome forjado, artificial. E qual que é o problema? Vai acontecer um momento que você vai ter que abandonar essas máscaras, porque é só uma fase para você realmente encontrar a realidade. Esse momento de encontrar a realidade é o momento que você passaria
e subiria. O que acontece é que a pessoa ela confunde essa máscara artificial criada, projetada, idealizada, e ela se funde com essa máscara. Aí ela envelhece desse jeito. Tem várias maneiras. Por exemplo, um cara que é completamente voltado para a profissão dele. Tudo que eu sou é a minha profissão. Tudo que eu sou é a minha profissão. Prazer, eu sou Arthur, sou psicólogo. Prazer, Arthur, eu sou psicólogo. Não, quase que eu falo, prazer, psicólogo, eu sou Arthur. O cara põe o nome da profissão na frente. Se o cara faz isso, ele criou uma máscara profissional, laboral, e se fundiu com ela. Né? Aliás, quantos de vocês ficam procurando segurança para o futuro? E nessa busca por segurança, passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você não desenvolveu o que você tem que desenvolver. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto vai ser dado por acréscimo. Se você fica focado nessas coisas, significa que você está fundido, talvez, com a máscara do medo, com a máscara do pai. Eu sou o pai provedor. Eu sou o pai provedor. Que pai provedor é esse? É o pai provedor. E aí o que acontece? Em cima dessa fusão de máscara, começa um segundo problema. Eu me torno o objeto. Eu não sou mais nada. O meu ser não é mais um ser. É um ter. É um ter. Aí a gente pode pensar, quantos médicos escolhem medicina para ganhar dinheiro e não para ajudar o próximo? Todos. Né? Tem 2 ou 3 ali. Né? Nenhum. Por isso que é tão caro o remédio, por isso que é tão caro tudo que... Né? Então, ora, se essa é a busca, é uma busca, então, de objetivos exteriores, objetivos egoístas. Bom, beleza. Se parasse aqui, tudo bem, só que não para. Sabe o que você faz? Você encontra com uma outra pessoa que também faz isso do jeito dela e se une. E quando você se une, você começa a criar um microcosmos que é a sua família. E a sua família vai reproduzir essa fusão. E aí você vai ter um filho que é fruto dessa fusão de ter e não de ser. Então, é um filho que já nasce um ter e não um ser. E esse filho vai crescer nesse ambiente, vai começar a flertar com alguma coisa, mas quando chegar na idade dele, ele vai reproduzir isso. E ele vai fundir também com as projeções do iode dele, só que não é o iode, e aí ele vai fazer também o mundinho dele, o microcosmos dele, e isso se chama hereditariedade. Repetir, repetir, repetir. Aí você nasce e morre, nasce. Entenderam? Então quem que passa daqui? E para passar daqui é a sexualidade. Deu para pegar o problema? Alguém quer fazer algum comentário? Está todo mundo chocado? Então, isso daí tem relação à nossa necessidade de nos ligarmos a algo superior, a algo maior que nós? Isso. Isso se chama, em teologia, da necessidade de Deus, que é um buraco que existe em todo ser humano e que incomodava muito, por exemplo, Sartre, né, que é um existencialista. Como é que ele resolveu essa questão? Ele negou essa questão e falou que a vida faz sentido do jeito que a gente quiser que seja. Chama-se existencialismo. Mas ele pode ter negado, mas quando você nega uma coisa que é ontológica, surge um sintoma, né? Surge uma patologia. Ora, isso é uma necessidade. O problema, Ângela, é que nessa busca de buscar algo maior, né? Você, enquanto adolescente, você vai forjar essas máscaras aí como um ensaio para a vida adulta. O que acontece é que pela não castidade, pela não pureza e pela não justiça, a gente se confunde com essa máscara artificial, externa, e passa então a entender que a realidade é essa coisa externa, que é o ter e não o ser. O João Evangelista ele diz assim, ó, Deus é luz. Se andamos na luz, como Ele, Deus, está na luz, seremos fraternais uns com os outros. Aquele que ama seu irmão está na luz, mas aquele que odeia seu irmão está em
trevas. O que isso quer dizer? Quando você vive fundido com as suas próprias ideias de mundo, é uma busca, né? Só que a pessoa vai tentar um casamento de trevas, porque essas ideias não são fraternas. Essas ideias não implicam em você cuidar do outro verdadeiramente. Você cria ideias para ajudar o outro, reforçando o seu egoísmo, reforçando os seus projetos de vida. Você, inclusive, cria uma ideia de bem a partir da sua ideia e não a partir do que é bom. A partir da sua ideologia. Em vez de você abrir mão da ideologia que você tem, da religião que você tem, que às vezes tem função ideológica e não de religião, para você fazer o bem, não. Você começa a conceber ideias de bem a partir da sua ideologia. Isso não é o bem. Isso é casamento com algo inventado que no fundo está querendo a verdade, mas você cria uma pseudo-verdade que é uma coisa adolescente. O adolescente faz isso. O que é bom? Tem gente, por exemplo, que o sonho é casar e ter uma família, que é uma forma de projetar, né, a busca pelo iod, só que no marido e nos filhos. Eu preciso disso. Né? Aí você vê o tema da pessoa e fala assim, não é para você casar. Né? Aliás, se você não casar, você vai passar por isso aqui e vai chegar aqui, porque você já resolveu essa questão. Já resolveu. Tem que ir para... Não. Enquanto eu não achar a mulher da minha vida, eu não serei feliz. Eu tenho medo de morrer sozinho. Então, e tudo isso parte da sexualidade. Ora, o João, ele fala que Deus é luz, e para você andar na luz, você tem que ser fraterno. Se você não é fraterno, você está cego para isso daqui. Você está vendo a falsa luz. Você está vendo o falso nome de Deus. Você está vendo o falso casamento. Você não está vendo o casamento de verdade. Então a palavra, se andamos na luz, seremos fraternais. Quer dizer, a fraternidade é o que te faz enxergar. O amor é o que te faz enxergar, mas não só o amor, já vamos falar outras coisas. Se você não ama, você está em trevas. Mas que trevas? Há trevas da cegueira espiritual. O mesmo São João no Apocalipse diz, né? Quem são esses homens de branco? Né? Aí o Cordeiro fala, são aqueles que venceram a tribulação do mundo. E essa roupa branca é uma veste criada por atos justos. Então você cria essa veste branca a partir de obras de justiça. Né? E essa justiça começa interiormente para depois você poder. Porque se você não for casto internamente, qualquer ideia de bondade que você tiver é uma ideia fundida com um viés do si mesmo. Você não ama de verdade se você não for casto. É duro ouvir isso? Isso significa o quê? Se você não é casto, você nunca amou de verdade. Dói ouvir isso? Dói, mas é o que é. Né? Então, se você ainda não tem pureza e justiça, tudo que você fez de bom tem algum grau de falsa bondade. Por isso, então, que tudo que você faz, você espera alguma coisa em troca. E se você não tiver essa coisa em troca, você se sente um miserável, que ninguém me ama, ninguém me aceita. Não é assim? Bom, continuando. Não tem mais slide, é continuando aqui mesmo. Aqui está tudo que a gente precisa. Ora, com isso, nós vamos chegar, então, na pergunta, o que vem a ser a sexualidade, então? O que vem a ser a sexualidade, então? O maior exemplo de sexualidade, né, dado até o momento, aconteceu há 2000 anos atrás, no nascimento do
do Verbo, né, com Maria. Maria, que é a nova Eva, a primeira mulher, ela se tornou a rainha dos anjos. Né? O que são os anjos? Lunares. Né? Justamente, nós estamos falando da lua, né? Iesod não é a lua? Os anjos, né? Que é a fecundidade. Quem é a principal força que existiu, encarnou, essa fecundidade encarnou, ela foi real, não é uma ideia. Não é um cara que inventou, ela existiu, numa pessoa, ela personificou isso daqui. Então, a pessoa que ensinou isso chama Maria, né? A Virgem. Então, olha o problema, né? Você vai ter que se inspirar na Maria para poder passar na porta. Agora, como é que está a Maria? Como é que tá a imagem do feminino hoje? Está fundido com máscaras, o que vem da adolescência? Ou vocês vão dizer que Maria também é uma ideologia criada? É uma criação para oprimir a sexualidade da mulher. Aliás, a Maria foi uma invenção para vocês, mulheres, não desfrutarem dessa delícia que é o corpo de vocês, né? Ninguém está falando de castração aqui, nós estamos falando de justamente usar o sexo, só que usar o sexo com pureza. Porque você só pode desfrutar o prazer se você for... E se você for justo, é uma delícia. Não tem nada de errado. Não é para não usar o sexo. Só que você tem que usar o sexo com justiça e com pureza. Você sabe fazer isso? Comece a buscar, comece a descobrir o que é isso. Ora, então é o seguinte. Chegamos então na ideia que nós, por um símbolo, nós vamos explicar o que é a verdadeira sexualidade. E aí vem o rito da circuncisão, e a última parte da palestra, judaísmo. Você sabia que a circuncisão, ela não é uma lei mosaica? Ela vem de Abraão e surge no encontro que Abrão, antes de ser Abraão, teve com Melquisedeque. Depois que ele né, salva o tio Ló, tem gente que fala que é irmão, tem gente que fala que é tio, mas ele salva Ló. Depois que ele salva o Ló, a mulher de Ló vira estátua de sal, aquela história toda, e aí ele tem um encontro com o rei de Salém, Melquisedeque, que é rei da paz, sacerdote da paz. Por que ele é da paz? Porque ele une, né, em harmonia o ofício temporal, que é de rei, e o ofício eterno, que é de sacerdote. Ele une essas duas coisas. Ora, ali também, Abraão oferece para ele pão e vinho. E pão e vinho, quem é católico sabe muito bem que significa o quê? O corpo sacrificado. O corpo é o sacrifício. Por isso que é chato falar isso, né? Mas quando você tem maturidade espiritual, você começa a se incomodar com alguma coisa. Enquanto você não é maduro espiritualmente, você tem que fazer aquelas missas com bate-mão. Jesus Cristo! Aí o pessoal fica na missa, né? Mas você tem noção que você está indo celebrar o sacrifício, a morte de uma pessoa? E você vai ficar lá batendo palma? Jesus Cristo! Meu... Não é, você vê como é que a coisa tá. Agora, se você realmente falar para as pessoas que você está indo lá para entender o sacrifício do cordeiro, ninguém vai na missa. Né? E por que as pessoas não vão na missa? Porque estão aqui embaixo. Né? Ora, voltando. O Melquisedeque. Né? Ali, nesse sacrifício, é que surge a ideia da circuncisão. E qual que é a ideia da circuncisão? Tem tudo nesse rito o que você precisa para subir para Tiferet. Vamos lá, vou começar a explicar para vocês. Primeira coisa que é feita na circuncisão, e nós vamos finalizar a palestra. Existe um corte, né? Inclusive o Cristo, Jesus, né, foi circuncisado, né? Então essa pele, né, que
muito menino tem fimose, né? Aquela pele, né? No pênis, né? É prepúcio que chama, né? Então, é feito o corte, né? Então, olha só, é feito um corte no órgão sexual. E é feito um corte na pele externa. Bom, primeira coisa. Por que você poda uma árvore? Por que você corta árvores? Por que você corta plantas? Qual é a finalidade de você, quem trabalha com jardinagem? Então, por que você poda as plantas? Alguém sabe? É um princípio meio básico. Né? Para dar mais força. O que mais, além de força? Pode direcionar, você pode, inclusive, é uma técnica de você dar a forma que você quer, né? A árvore, se você não cortar ela do jeito que você quer, ela cresce de um jeito e você tem que cortar para ela crescer. Então você, olha só, você dá forma, você direciona, você dá mais força, o fruto é mais forte, é maior, porque se você não cortar, começa a nascer um monte de fruto, só que tudo pequenininho. Se você corta o fruto... Quando você corta, normalmente você abre espaço para receber mais luz solar. Quando você recebe mais luz solar, a fotossíntese e a seiva, isso que é a força. Então você, olha só, olha o que a poda quer dizer. Então o ser humano é uma planta invertida. O corte no órgão sexual, ele está dizendo que você tem que aprender a podar. Podar não é arrancar tudo fora, que aí o pessoal já vai para o... então não é isso, é podar, você mata a árvore. Aliás, se você podar errado, o que acontece com a planta? Ela morre. Então, se você podar errado a sua sexualidade, você também vai morrer, né? Então, você sabe saber podar. Quando Abraão deu pão e vinho, que é um sacrifício, quer dizer, Melquisedeque deu para Abraão sacrifício, vocês sabiam que o tal Melquisedeque exigiu o dízimo de Abraão? Foi a primeira vez que surgiu o dízimo, olha só. O Edir Macedo se inspirou ali. E dízimo significa 10, né? 10, tem um número 10. O que representa você cortar, podar, e desse corte você pega esse sacrifício e entrega em sacrifício, porque o dízimo é um sacrifício, né? Você trabalhou, aí você tira o sacrifício e você doa para Deus, que é o 10, número 10. Né? Significa que você tem que... O dízimo é você sacrificar a sua força sexual guardando-a. Um pedaço dessa força sexual, que é o dízimo, ela tem que ficar dentro de você. Por isso que São Paulo diz, a sua semente tem que permanecer em vós. O dízimo é o seguinte, significa que você vai podar a sua árvore, a sua força sexual, podar no sentido de dar direção, e uma das formas de direcionar é internalizar essa força sexual. Só que você vai internalizar essa força sexual, por quê? Não, volta para a palestra aqui. É para subir. Não, isso aí é tudo a parte de fora. Isso aí, aliás, se você for guardar sua força sexual porque eu quero ser clarividente, você vai enlouquecer. Porque se você não souber por que você está buscando a força sexual, guardando a força sexual, você vai fundir-se com uma ideia de castidade e não com a própria castidade. Então você está reproduzindo o que todo mundo já faz. Não muda muita coisa. Por que você guarda a força sexual? É uma aula de sexualidade, não é? Fala, Margot. Obrigado. Porque para você poder casar com Deus, né, em tese você casa para ter filhos. Você não tem que ser fecundo. Você é a noiva de Deus. Deus quer casar com uma noiva que pode dar filhos ou ele quer casar com uma noiva estéril? Então, quando você pede para a pessoa podar o sexo,
Você está falando para ela poder usar, não é para reprimir o sexo, é para poder usar. Só que hoje em dia a gente acha que podar o sexo é podar o prazer. É podar o prazer degenerado, meu amor. Só que as delícias do alto não tem comparação com as prazerzinho aqui de baixo. Que, aliás, é efêmero. Que é tão efêmero que trabalha com o sistema de recompensa do cérebro e que faz você ficar repetindo, buscando prazer até morrer e aquilo nunca te satisfaz. O Diego daqui a pouco vai estar recebendo. Vocês não têm a ideia de adolescente adulto, 18 e 25 anos, é que hoje em dia 25 anos a gente chama de adolescente, porque está, né, de 18 a 25 anos, viciado em pornografia. A pessoa vem para fazer tratamento, estou viciado em pornografia. Aí você tem um padre, que é incrível, né, chamado Padre Paulo Ricard, que ele tem o peito de escrever: livre-se da pornografia, clique aqui. Quem que você vê fazendo isso? Agora, é um cara que está vendo a realidade. Você busca castidade não porque você vai ser uma pessoa que é assexuada. Não, é para você ser sexual do ponto de vista divino. Né? Ora, quando você corta essa pele, ela representa a carne decaída. Então você tira a carne decaída e joga ela no pó. O rito é jogar no pó. Então você tira, é como se você tirasse a túnica de pele, que é o corpo que se cristalizou depois da queda. Então você tira, que foi por causa do sexo, né, que a gente decaiu. E aí, o que sai? Sai a glande, que é onde está o ponto do prazer masculino, sexual, fisicamente falando. Essa glande representa exatamente a luz que vem para fora quando você sai do pecado. E quando você corta, não sai o sangue? Esse é o sacrifício. O corte, olha só, você tem que derramar um sangue para que a luz verdadeira saia. Quem derramou o sangue? Quem derramava o sangue antes eram os animais. Então nós fazemos sacrifício com animais. Mas segundo carta aos Romanos, teve um sacrifício feito que resolveu todos os sacrifícios com sangue de uma vez por todas. Cristo Jesus. Quando o sangue dele escorreu, a luz que saiu, né? Fecundo, era tamanho que as pessoas entenderam que, na verdade, houve escuridão, mas não foi uma escuridão, foi muita luz que saiu. E quando você consegue, ao derramar esse sangue venoso, pecaminoso, do corpo de pecado, e faz, então, o verdadeiro prazer sexual, simbolizado ali na glande, vir para fora, esse sangue derramado, então, que deixa a glande pura, atrai um espírito para que ele possa encarnar. Que é o que aconteceu com Maria, né? Maria trouxe. Então, é também o sangue derramado que fez o Cristo entrar na terra. Então, do mesmo modo, o sangue que sai da circuncisão é o sangue que purificaria e permitiria, então, que o espírito entrasse na matéria. E quando o espírito verdadeiro entra na matéria, você então verbificou a matéria. Né? Você fez o verbo, encarnou o verbo. Então, Deus se faz homem, se sacrifica para que o homem possa, para fazer o homem Deus, né? Para que o homem possa ser Deus. Essa é a simbologia. Agora, tem uma outra importante, que sempre no rito de circuncisão vai ter uma cadeira vazia, vocês sabiam? Cadeira vazia. Para quem que é essa cadeira vazia? Para Elias. Ele tem uma cadeira vazia para Elias, porque diz que todo rito de circuncisão, ela é, na verdade, determinada, né, guiada
por Elias, invisivelmente. Quando então é feita a circuncisão, então, ainda que seja o ato real ali, né, mas tudo que isso que implica em você, então, encontrar a sua sexualidade para além da matéria decaída, da pele decaída, diz a lenda que o Elias cobre o Iesod com um manto para proteger dessa sexualidade decair novamente. Então, ele protege. Esse seria o estado ontológico virginal de Adão, antes da queda. Então ele protege ali. E esse manto só vai poder ser descoberto pelo Messias. Quem foi Elias que veio antes de Cristo? João Batista. João Batista era vestido com roupas de pele. Então é ele que então, também com roupas de pele, né, dizia, não sou digno nem de desatar a sua sandália, né, e que ele então possa crescer e que eu possa diminuir. Respondendo a pergunta que eu fiz, é para casar com Iod? É. Se você quiser começar a guardar, pagar o dízimo, que é fazer a poda das suas... Antes, você tem que estar muito claro o que tem que ser sua busca para casar com o Iod. O que é buscar? Como é que seria a minha vida para... O que é no dia a dia eu me casar com... reencontrar o meu verdadeiro nome? Isso tem a ver com pureza, isso tem a ver com justiça, isso tem a ver com a base, isso tem a ver com a educação sexual. Como é que é a minha vida? Bom, uma coisa já é certa. Se você ainda, e talvez você esteja nessa fase, e eu vou finalizar, vou dar uma dica para vocês que é como eu consigo compreender isso. Se você ainda é uma pessoa que fala assim, olha, eu sou justo, honesto, eu oro, eu faço ritual, eu faço caridade, porque está escrito aqui que eu tenho que fazer isso. Então o Max Heidel falou que eu tenho que servir o próximo, então eu sirvo o próximo. Eu não desejo a mulher do próximo porque está aqui nos 10 mandamentos. Então eu sigo o que está escrito aqui. Se você está nesse nível ainda, e tudo bem, é um nível, mas esse é um nível melhor do que você não está em lugar nenhum, só que esse nível ainda não é o nível que você tem que guardar a sua força sexual. Tá? Você ainda tem que estudar um pouco mais, você ainda tem que fazer algumas coisas. Você vai buscar guardar sua força sexual quando você não está mais buscando obedecer à lei e obedecer à vontade de Deus. Isso não é mais importante. Você está entendendo o porquê Deus estabeleceu essas coisas e com a sua livre e espontânea vontade você já entendeu que você quer participar por você mesmo desses fundamentos. Então não é porque Deus mandou. Eu estou me integrando, eu estou me tornando a lei. Eu estou saindo da manifestação e eu estou entrando no mundo da formação. Então eu estou entrando no mundo da verdadeira causalidade. Então assim, eu não vou cobiçar a mulher do próximo porque é pecado e eu não quero ir para o inferno. Isso aí beleza, melhor, né? Agora, eu estou entendendo e eu estou me tornando essa justiça de não olhar para a mulher do próximo. Mas por quê? Porque está escrito? Não, é porque eu entendi o que é esse princípio de formação, esse arquétipo, essa lei. Então eu sou o próprio fruto. Eu sou o pai e mãe de mim mesmo. Eu não obedeço mais o pai, eu me tornei o pai e a mãe. Né? Eu não vou na missa porque se eu não for na missa é pecado mortal, como diziam os catequistas. Eu vou na missa porque eu sei o que é o corpo de Cristo. E eu estou me tornando, eu estou me tornando tudo isso. E me tornar tudo isso é vida. Né? Então, então assim, eu estou pregando o evangelho porque
eu me fundi com uma ideia de pregador do evangelho, então eu estou casado comigo mesmo, achando que eu estou casando com o Iod, ou eu estou pregando o evangelho porque eu faço parte, estou tentando ser essa formação. Então veja, não é uma questão de moral, é uma questão além da moral. É o princípio que forma a moral, é além. Essa pessoa, ela já pode começar a podar os galhos. Você não faz isso porque você quer ser bonito na foto, né? Você faz isso porque, Senhor, se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Se eu não te seguir, eu vou seguir quem? Você já seguiu todo mundo, você já fez. Se não for o Senhor, é suicídio, porque não faz o mínimo sentido mais. Eu não quero me suicidar, então é você, meu amigo. Então, é isso daqui, né? Quando você está nesse ponto, aí você vai entender o que é castidade. Então, o que o Max Heidel chama de agir por dever, né? Então, tudo bem, tem muita coisa ainda que a gente faz porque a gente acha que é pecado, mas você vai ter que dar um salto. Também, o Max Heidel fala que é ao nível da consagração e não mais da justificação. É quando você consagra a sua vida. E para última coisa, realmente, é a seguinte: o sacrifício não é mais de sangue. O sacrifício é que quando você está se tornando esse princípio, você vai enxergar a tendência que o seu corpo tem, a sua personalidade tem, de replicar as forças da queda. Porque nós temos um corpo que ainda está degenerado e vai morrer. Então esse corpo, ele vai pedir o que ele sempre pediu desde a queda. E aí você tentando ser esse princípio de formação, você vai ganhando força para sacrificar esse corpo em direção... Aí vem a poda. Esse é o sacrifício. Para aquilo que você quer. Tome cuidado, porque tem muita gente que faz essa direção, né, se autoflagelando, aquelas bobagens todas, né? Isso é um caminho de ascese verdadeiro. Então, é aqui então que você estaria derramando sangue. Você não precisa mais derramar o sangue literalmente. Quando você começa a fazer isso, você começa a verbificar, nem sei se essa palavra existe, mas a Niki de Sozinelli usa, a matéria. E o que é verbificar a matéria em termos Rosa Cruzes? É transformar a matéria em alma. Quando a matéria se transforma em alma, pelo sacrifício, o espírito desce. E aí você não vai mais ter um corpo, você vai ter uma alma. Que é a finalidade da filosofia Rosa Cruz. Então, era só esse slide para falar tudo isso. Muito obrigado e que as rosas floresçam em vossa cruz.